Fala, galera! Tudo bem? Pessoal, é o seguinte, estamos aqui para apresentar para vocês o segundo episódio do LatoCast e a gente está aqui com duas figuras emblemáticas que vão conversar com a gente hoje. E antes de mais nada, eu queria te convidar inicialmente para assistir o primeiro episódio que já está no ar, então assiste lá no YouTube, no nosso canal aí, beleza? Um episódio que fala sobre as escolhas profissionais, né? Então assiste lá que tá muito legal com os nossos colegas e o convidado. E no nosso segundo episódio de hoje, a gente vai estar trabalhando um pouco de história, legal, a gente vai discutir um pouquinho de um conflito específico da Segunda Guerra Mundial com essas duas feras que estão aqui com a gente. E é isso. Vou me apresentar para vocês ainda, para quem ainda não me conhece. Eu sou o professor Alex Butel. Estou aqui na casa já há um tempinho. Não, não há tanto tempo quanto os dois aqui. Eu sou geógrafo formado pela Universidade Federal do Amazonas e tenho um mestrado também em geografia. Professor Charles, professor Luiz Fernando estão aqui com a gente para discutir um pouquinho aqui essa questão do conflito. Então, por favor, mestre Charles, o meu protetor, meu grande amigo, estamos sempre juntos, conversamos muito, me ensina muito. Por favor, se apresente para quem ainda não conhece o senhor, mestre. Obrigado aí, pessoal. Tudo bem? Professor Charles Negreiros. Eu sou professor de literatura, então estou aqui para fazer um apanhado literário. A história vai ficar com o professor Luiz Fernando, mas para não ficar assim tão ruim para nós, né? Também sou formado em história. Comecei, na verdade, dando aula de história aqui na escola um bom tempo, mais tempo que o professor Alex, inclusive. Mas agora, depois da formação em letras, estou trabalhando mais na área de literatura, aí com o ensino médio, e a gente veio para conversar um pouquinho esse tema e vamos ver se a gente ajuda vocês. Falou? É isso. E aí, mestre Luiz Fernando? Manda. E aí, galera, beleza? Professor Luiz Fernando aqui na área. É um prazer aqui participar do nosso LatoCast. A escola está promovendo aí essa nova atividade super bacana. Viu o episódio número 1, show de bola. Parabéns lá aos mestres que conduziram aquele episódio. Sou professor de História aqui da casa desde 2009. A gente trabalha com História no ensino médio, um pouco de atualidades, meio ambiente, enfim, a gente vai trabalhando sempre visando ali o bom preparo dos alunos e a gente vai debater aqui sobre a Batalha de Stalingrado, que esse ano completa aí 80 anos, né? 80 anos da Batalha de Stalingrado. Prazer enorme falar aqui com vocês. E é isso, galera. Sem perder muito tempo, a gente vai focar aqui porque é um conflito bem importante, né, para a gente entender um pouquinho da Segunda Guerra Mundial. Então, você que está se preparando aí para o vestibular, um tema importante, sempre presente nos vestibulares aí de todo o país. Então, a Segunda Guerra Mundial, ela é muito importante para a gente entender todo o contexto histórico que a gente vive hoje, né? Toda a geopolítica do século XX e a geopolítica que a gente vive atualmente, ela passa pelo conflito aí da Segunda Guerra Mundial e entender um pouquinho desse conflito aí, com certeza é um grande ganho para vocês. É muita coisa que a gente precisa falar e a gente não tem muito tempo, mas vamos lá, vamos dar o passo inicial. Quem quer começar? Falando aí do conflito, tem a parte inicial, a ascensão do Hitler, a ascensão do nazismo pós Primeira Guerra Mundial, para poder a gente chegar no conflito. Cara, uma, é uma série de 10 temporadas que você quer que eu resume em 5 minutos, né? É um trabalho que não sei se eu vou conseguir Complicado, fazer. difícil. É complicado, É muita coisa. mas basicamente a gente tem que lembrar que o século XX abriu com a Primeira Guerra Mundial. Dos escombros da Primeira Guerra, você teve uma situação muito calamitante para a Alemanha, que foi a grande penalizada como culpada da guerra pelo Tratado de Versalhes. Esse contexto, aliado a outros fatores, permitiu a ascensão de discursos e regimes totalitários. Começou na Itália, depois chegou na própria Alemanha nos anos 30, com a ascensão do nazismo. Esse discurso totalitário acabou se realizando nos anos 30 com uma política expansionista, dentro da própria visão nazista, uma política de necessidade do espaço vital para o desenvolvimento da raça ariana, como era o discurso do regime alemão, e essa política expansionista acabou se conflitando em 39, no dia 1º de setembro, quando a invasão à Polônia faz com que
os últimos recursos das grandes lideranças europeias, Inglaterra e França, se esgotem e eles partem para a luta armada contra a Alemanha. Então, ali, em 39, deflagra-se a Segunda Guerra Mundial. Um primeiro movimento da Segunda Guerra, a gente pode falar que é um movimento de expansão das chamadas potências do eixo, principalmente a Alemanha, que basicamente domina a parte ocidental da Europa sem muitos problemas, né? A grande confrontação vai ser com a Inglaterra, que vai ser o país que não se dobra ao regime nazista, e esse período de 39, 40, 41 é um período de ganho para a expansão nazista, até que em 41 ocorre a decisão para a conquista do leste e o grande sonho também da expansão para o leste com a invasão à União Soviética. Então, nesse momento, a gente vai ter o contexto mais específico onde a Batalha de Stalingrado vai acabar se realizando. Um, Mas assim, de novo, né, eu fiz um resumo bem horrível, bem ruim, de um negócio que é muito complexo. um ponto importante que você tocou, mestre, é que você falou do espaço vital. Eu acho que vale a pena trazer um pouquinho essa discussão para entender o processo de expansão ou de tentativa de expansão da Alemanha nesse cenário aí. O espaço vital, que é bem importante, pessoal. Vocês que estão se preparando aí também para o vestibular, né, para a prova de geografia, a gente discute muito espaço vital quando a gente está falando do determinismo, né, do Friedrich Hatzel, a política alemã do final do século XIX. E o espaço vital deu base científica para a tentativa de expansão da Alemanha já no início do século XX. Então, o que você entende por esse espaço vital aí, mestre? Bom, como o mestre já falou aí da questão da ascensão do nazismo, de Hitler na Alemanha, bem sucintamente, ou melhor, de forma mais sintética, mas muito importante, vale fazer um adendo, que diante desse contexto da busca pelo espaço vital, o Hitler, quando assumiu o governo alemão em 1933, se torna o ditador da Alemanha, ele vai fazer uma política que desrespeitava o Tratado de Versalhes, as decisões de Versalhes. Né? Como o mestre falou aí, né, a Alemanha foi penalizada, então Hitler vai desrespeitar muitas das decisões, vai militarizar a Alemanha novamente, ele vai recompor seu exército, alistamento militar obrigatório. Então, isso tudo está de acordo com o pensamento dele, que ele já tinha proferido, falado, escrito naquele livro dele, né, A Minha Luta. Então, a busca do espaço vital envolve nessa questão da ideologia do partido nazista. Além disso, o Hitler ele propôs uma campanha, ele vai desenvolvendo na Alemanha, com as suas estratégias de guerra, várias alianças, certo? Que o objetivo principal deles era se vingar da França, a sua principal rival, que impôs ali severamente o Tratado de Versalhes e tal, e depois a Inglaterra. O objetivo ali era conquistar, né, o Ocidente Europeu. E até lá, aí ele vem com essa proposta do espaço vital. Vamos buscar recuperar os antigos territórios da Alemanha, que foi perdido, foi reduzido por causa do Tratado de Versalhes. Então ele começa a fazer a militarização e a ocupação da Renânia, né, ali na próxima fronteira do Luxemburgo, da Alemanha com o Luxemburgo e a França. Aí vem a ideia de ocupar ou anexar, né, a Áustria. Aí você tem aquele processo do Anschluss. Hoje não sei como fala isso, né, mas o Anschluss envolvia o quê? A anexação da Áustria. Havia na Áustria uma própria movimentação nazista na Áustria. Então, Hitler se aproveita disso para anexar. A busca pelo espaço vital envolvia também a tomada dos Sudetos, daquela região ali da Baviera, da Morávia, né, da antiga Tchecoslováquia. Então, ele foi minando, ele foi tomando conta desses espaços. E, diante desse processo, a gente tem uma coisa muito importante, que é a questão do fracasso da política de apaziguamento. Então, a política de apaziguamento ela foi ali desenvolvida pela Liga das Nações, que tinha ali os principais países importantes, fortes, que era a França e a Inglaterra. Então, a política de apaziguamento que consistia permitir que Hitler retomasse alguns territórios para evitar uma guerra futura. Basicamente isso. Então, fizeram, né, elaboraram ali também a chamada Conferência de Munique, no qual Hitler ele tomaria
contas de territórios, ocuparia territórios, certo? Que não afetaria tanto, né, os interesses econômicos do Ocidente, França e Inglaterra. Mas, diante desse processo, o Hitler foi também fazendo algumas políticas que interessavam essa política de apaziguamento, como, por exemplo, a elaboração de um pacto anticomunista. Então, ele assina um acordo com o Japão, assina acordo com a Itália futuramente, mas, em busca do espaço vital, aí ele faz uma coisa que surpreende o mundo todo, que foi o pacto Ribbentrop-Molotov, ou seja, o pacto de não agressão com a União Soviética. Então, esse pacto, Ribbentrop-Molotov, pacto de não agressão, envolvia o quê? Como o mestre falou, a invasão da Polônia. Então, ele e o Stalin promoveram ali a situação de não agressão, e a ideia era dividir a Polônia entre os dois. Então, a União Soviética ela não declararia guerra ao Hitler se ele ocupasse a Polônia. Então, a ideia inicial do Hitler era a França primeiro, depois a Inglaterra. Certo. E aí eles invadiram a Polônia juntos. Não nesse momento, né? Em 1939, a invasão à Polônia foi de Hitler. A Alemanha invade a Polônia. Tecnicamente, teoricamente, era para ocorrer uma invasão juntos ou não? Não, a ideia era de não agressão. Certo? A ideia principal do tratado era de não agressão. agressão. Então, Certo. envolvia ali a divisão da Polônia. E quando Até que... porque, assim, inicialmente, até 1939, o exército soviético ainda estava em preparação. Então, Stalin, na verdade, ele ganha tempo, certo? Ganha tempo para poder se reequipar, se rearmar. Porque os dois se odiavam. Ideologicamente, pessoalmente, eles se odiavam. O nazismo contra o comunismo. Então, a ideia era, o Hitler e Stalin sabiam que iam guerrear. Cada um estava esperando Ganhando um momento. Só que a gente tem na história, né, de acordo com os historiadores falam, que o Hitler, que a gente vai falar depois, um pouquinho mais tarde, o Hitler quebra o Ribbentrop-Molotov, o Tratado de Não Agressão. Ele não conseguiu seu objetivo final, que era invadir a Inglaterra, como o mestre falou. Então aí ele se volta para buscar mais espaço vital no leste europeu. Certo. E na própria União Soviética, que seria aquela questão ali da Ucrânia e o Cáucaso. E quando é que a gente tem E quando é que a gente tem essa mudança em relação a esse tratado? Ou seja, quando é que a gente vai ver a Alemanha quebrando com o tratado e buscando a invasão da União Soviética? É bom deixar uma coisa bem clara, eu acho, né, que quando você tem, nos anos 30, essa expansão da política nazista, você também tem, concomitantemente, a expansão da própria ideologia do totalitarismo, ganhando vários outros países. A gente fala da Itália e da Alemanha, mas a gente tem também a implantação do salazarismo em Portugal, tem a própria Guerra Civil Espanhola, que vai resultar em outro Estado totalitário na Espanha, tem na Europa Oriental, na Hungria, na Romênia, modelos totalitários. Então, aquilo se torna uma espécie de política predominante. E quando Hitler invade a Polônia, né, o governo alemão invade a Polônia em 39, isso ocorre já no contexto onde a Europa, de maneira geral, já está ou apoiando ou neutra em relação ao nazismo. A única nação europeia ocidental que realmente faz frente acaba sendo a própria Inglaterra. Então nós temos assim um cenário em que a guerra acontece, inclusive quando a guerra acontece iniciada em 39, depois da invasão à Polônia, você quase não tem movimentações. Se chama até guerra de mentira, porque não ocorrem muitas mobilizações nesse ano de 39, mas em 40 a máquina nazista da Blitzkrieg começa a funcionar e você tem o domínio chegando inclusive na própria França, que era uma grande ambição, né, uma espécie de vingança da Primeira Guerra Mundial, e o domínio consolidado na Europa Ocidental. Acontece que toda a máquina de guerra exige recursos materiais para a guerra acontecer. E esses recursos estavam se esgotando para o Estado alemão. Né? Com o montante da mobilização de maquinário e de combatentes, era preciso alimentar essa máquina com volumes enormes de recursos. Por outro lado, a expectativa do leste sempre esteve no radar do Estado alemão, de invadir o leste e principalmente dominar, não apenas na questão ideológica, mas também na questão de recursos materiais. A Ucrânia é a cesta de pão da Europa, do mundo, quiçá. O Cáucaso, né, uma das principais áreas de petróleo. Então, estava no radar alemão essa necessidade e essas áreas como áreas necessárias
de conquista para continuar a expansão, para continuar a movimentar a máquina nazista. O professor já falou que antes da guerra começar, é bem curioso isso, né? A guerra começa dia 1º de setembro, é quando o governo alemão invade a Polônia. Basicamente, uma semana antes, 23 de agosto, é assinado o Pacto de Não Agressão, que é o pacto que diz oficialmente que as duas nações em conflito não vão se digladiar. Ninguém briga com ninguém. Essa questão da invasão à Polônia é o que os historiadores chamam de protocolo secreto. Havia uma cláusula secreta que combinava entre os dois a invasão da Polônia e a divisão do território entre as duas nações. Mas oficialmente era uma questão de não agressão. E essa questão é mantida até 41, porque nesse ano de 41 a gente tem, na percepção do Estado alemão, a ideia de que fizemos o nosso dever na Europa Ocidental, temos o nosso aliado no Extremo Oriente, que é o Japão, que está dando conta também dos combates naquele território. É hora da gente se virar para o leste. De novo, não só por uma questão ideológica, mas também por uma questão de necessidade material de continuar mantendo a máquina de guerra funcionando. Então é nesse momento, 2 anos depois, basicamente, do Pacto de Não Agressão, em 41, o pacto foi assinado em 39, em 41, o Hitler coloca em ação a chamada Operação Barbarossa, que é justamente a operação de ataque surpresa na expectativa de invadir e dominar a União Soviética. Também vale lembrar que quando se fala de dominar a União Soviética, ele não queria chegar lá na Sibéria, para pegar o Alasca. Ele quer a União Soviética, a parte ocidental, que é o território onde 40% da população está, da população E é mais soviética, desenvolvida, né? onde o parque industrial soviético acontece e funciona. Então é essa área que ele quer, obviamente, para ter esses recursos materiais de continuidade da máquina de guerra. E dentro desse contexto, a cidade de Stalingrado estava localizada nessa área. Bom, com a aplicação, digamos assim, né, da Operação Barbarossa, havia aquela dificuldade de invadir todo o leste europeu, né, o leste europeu para chegar ali na União Soviética. Então, assim, basicamente falando, a Operação Barbarossa consistia em invadir a União Soviética, com Blitzkrieg, né, em 3 frentes, né, ou seja, o norte, o centro e o sul. Certo. Aí tu pega ali da Finlândia e vai até a Ucrânia, ok? Então, Stalingrado está um pouquinho mais, digamos assim, da Ucrânia, aí você me ajuda, a mais a leste da Ucrânia, Certo. subindo ali até o rio Volga, Uhum. beleza? Aí ali tem Moscou, no centro, leste europeu, para a galera que está nos acompanhando, né? Então quem está ouvindo vai ter que ter aquela questão de memorizar e de visualizar, fazer mentalmente o mapa do leste europeu. Então, se você está ali na Letônia, Lituânia, Estônia, basicamente no centro do leste europeu, você viaja sentido leste. Você vai bater em Moscou. Então, a ideia era, pela Finlândia, chegar em Leningrado, São Petersburgo. isso, e depois Moscou. Perfeito? Aí começa a invasão, 1941. Então, eles não chegam até Leningrado, não chegaram a conquistar Leningrado, que seria um importante parque industrial. Certo. Moscou também não chega, mas eles conquistam a Ucrânia. Aí, o que provocou a não tomada de Moscou? Aí a gente lembra lá da história, quando a gente estuda história, a tentativa de invasão de Napoleão Bonaparte na Rússia em 1812, o inverno russo. Então, mais uma vez, né, o inverno rigoroso da União Soviética agora, ela impediu que um material de guerra, um material bélico super importante não conseguisse chegar em Leningrado e Moscou. Aí, como o professor Charles falou, chegaram na Ucrânia, né, a questão do domínio por necessidade da cesta de pão, que é a Ucrânia. Mas não seria totalmente assim interessante, faltava mais uma coisa, que era o Cáucaso. Certo. Entendeu? Mas aí vai haver uma outra operação, porque ele não consegue chegar em Leningrado e Moscou, só repetindo. Então, o que ele vai fazer com a Stalingrado, que está mais ao sul, e a leste da Ucrânia? Ele vai bombardear, vai mandar a Luftwaffe, né, a Força Aérea Alemã, bombardear Stalingrado. E o bombardeio de Stalingrado favoreceu e muito o Exército Vermelho, Certo. porque eles usavam os escombros, tá, para se proteger da invasão nazista.
dificultou, né, a passagem, né, dos tanques, É, etc., os isso. Eu escombros. queria retomar aqui a fala do professor para deixar clara essa ideia, né, de que quando o pacto é quebrado em 41, realmente você tem três frentes que ele movimenta. Ele movimenta a frente norte, Stalingrado, a frente central, Moscou, e a frente sul, a frente norte, centro e sul. Então, É o norte, Leningrado. Leningrado, o centro Moscou e o Isso. sul chegando a Stalingrado, né, que seria o grande alvo. Mas como ele também disse, e a gente também tem que reforçar isso, o grande problema, talvez, né, que a gente já tem que apontar nesse momento, do fracasso alemão, pelo menos na visão que eu compactuo, é do problema da logística, que era difícil de exércitos tão monumentais serem supridos. A gente tem que lembrar Sim. que as distâncias são enormes, a adentrada no território soviético é dificultosa, muitas áreas são áreas sem estrada de compactação, lodosas e pantanosas, e aí a gente tem que lembrar que o ataque começa em pleno verão, começa em junho de 41. Né? Quando eles são tomados pelo inverno, que é já em setembro, outubro, Novembro, setembro, dezembro. outubro, novembro, dezembro, Natal? Natal, Novembro. né? Eles já estão sofrendo ali as vicissitudes de problemas que o próprio gigantismo dessa ação provocou. Porque você imagine que, nesse momento, para fazer essa operação tão monumental, eles pegam caminhões de transporte. Eles pegam de todo tipo, inclusive civis, que eles só fazem pintar de cinza para parecer caminhão militar, mas isso dá um trabalho logístico, porque peças, pneu, manutenção, tudo isso é complicado. Você tem que pensar no movimento, Alimento. o alimento para chegar Roupa de inverno. né, dos soldados. Então, roupa de inverno, tudo isso gerou um descompasso entre a tropa que avança e os suprimentos que são necessários. E isso atrasa muito, porque é claro que a estratégia alemã era mesmo para a Europa Ocidental. Blitzkrieg, guerra relâmpago, vão chegar rápido e dominar rápido. Mas isso acaba não acontecendo. E aí o inverno faz o seu trabalho e, portanto, que era a expectativa, além de Leningrado, né, conseguir resistir a um cerco de praticamente 3 anos. Leningrado não foi invadida, o governo alemão achava que a invasão a Leningrado geraria uma guerra urbana e uma destruição, inclusive, de suprimentos industriais que não estava no radar de ação. Então, o ideal seria fazer um cerco para que a cidade se rendesse. E o que foi esperado foi a rendição da cidade, e a cidade não se rendeu. Ela conseguiu ser suprida por outros meios e essa estratégia fracassou. Moscou também conseguiu o suporte. Faltou esse avanço para o sul. E aí, quando a gente fecha o ano de 41 e entra no ano de 42, a estratégia alemã tem clara essa percepção. Nós precisamos, já tiramos a cesta de pão dos soviéticos à Ucrânia, nós precisamos agora tirar o petróleo. Tanto porque dominar as áreas de petróleo do Cáucaso seria uma forma de desgastar a resistência soviética, como seria necessário para a própria manutenção da máquina militar alemã. Legal, legal. Exato. E é legal pensar, né, como o inverno acabou delineando ali o que seria essa estrutura do conflito, né? Porque você parar para imaginar toda uma política alemã de expansão que teve uma influência, né, de frenagem em relação ao inverno, é bem interessante de Exato. pensar. E uma outra coisa, assim, né, pra gente refletir, assim, que a gente está falando do Cáucaso, né? O Cáucaso, pessoal, para quem ainda não tem muita noção, é interessante que vocês entendam que o Cáucaso ele é uma região ali na fronteira entre a Europa e a Ásia, né? Que ela é muito rica em recursos, né, não metálicos e também em petróleo. E a gente acaba vendo essa tentativa de expansão dentro da fala do mestre Charles, de expansão da Alemanha para tentar adquirir esses recursos do Cáucaso, né? Que é formado ali pela Armênia, Geórgia e Azerbaijão, e o Azerbaijão, que faziam parte, né, os três da União Soviética, muito rico em petróleo. Um outro adendo que é importante a gente lembrar é que logo depois, ali ao sul das montanhas ali do Cáucaso, a gente já está chegando naquela parte do Oriente Médio, né, que já envolve ali o Irã, o Iraque, que naquele momento eram controlados pelo Reino Unido, certo? Então, você tem um cenário em que você controla o Cáucaso, consegue chegar com seu exército na região do Oriente Médio, você está quebrando, né, ali com uma política, indiretamente ou diretamente, de controle do seu inimigo principal ali no momento, que é o Reino Unido. Então era bem interessante pensar essa política de expansão.
Eu, pegando aqui as palavras do professor Charles, só essa noção do que ele falou aqui para os nossos ouvintes, nossos telespectadores, em relação à distância, né, do preparo logístico até tentar chegar em Moscou. Aí eu só queria fazer um parêntese, que eu acho que isso é muito interessante, a gente pegar um pouquinho do presente, que está acontecendo lá na Rússia, com a guerra contra a Ucrânia. Então, recentemente, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ele foi fazer uma visita surpresa em Kiev, na Ucrânia. Então, ele desembarcou na Polônia, e da Polônia ele teria que pegar um trem até Kiev. Foram 8 horas de trem. Só para o público aí ter uma noção da ideia, né? distância. São 8 Isso horas. hoje. Isso Isso hoje, hoje. 2023. Imagina naquele Imagina momento. naquele tempo. E voltando para essa questão do domínio daquela área, aí a gente, já voltando aqui para Stalingrado, né, a Batalha de Stalingrado, a Operação Barbarossa não conquista os objetivos no centro e norte. Aí vamos ter a chamada Operação Azul, que ela substitui a Barbarossa, que agora a ideia é invadir Stalingrado. A Operação Barbarossa, a Operação Azul, ela vai ser acionada justamente já em 42, né? Em 42, que é a estratégia agora da Ucrânia, já dominada, partir para o domínio de Stalingrado. Eu acho legal a gente lembrar essa coisa da Operação Azul, que você tem a mobilização, era o 6º Exército Alemão e o 4º Exército de tanques, né, dos Panzers alemães, alemãos, né, eles saem ali principalmente da Crimeia, eles vêm conquistar a região de Sebastopol, a cidade de Sebastopol, na Crimeia, aquela península ali ao sul da União Soviética, da antiga União Soviética. E o objetivo de Stalingrado, se a gente olha o mapa, a gente vê que basicamente o que a estratégia alemã pretendia era dominar a União Soviética até o rio Volga, né, que você vê rio Volga norte a sul, e quando chega em Stalingrado ele faz uma quebra de quase 90 graus para leste, né? Então ali seria acesso para as áreas mais orientais, Stalingrado era um ponto central. Ficou muito, às vezes, na idealização nossa tem que Stalingrado porque tem o nome do Stalin é o comunismo, e lutar simbolicamente como comunismo, como se isso fosse uma coisa de grande feito, né? Talvez esteja no radar, mas o fato é que tinha uma coisa mais prática. Claro. Né? Tinha uma cidade que estava ali, hoje chama Volgogrado, né? Volgogrado, está às margens do rio Volga, que era um ponto central nesse domínio dessas áreas de riquezas minerais e petrolíferas do Cáucaso. Então, está em mente, mais uma vez, né, a expansão territorial e a obtenção de recursos materiais para continuar a máquina de guerra. Então, a Operação Azul ela começa, acho que em junho de 43, né, que essa movimentação do 6º Exército Alemão já chegando na tentativa de invadir, dominar e conquistar Stalingrado. É a tal da Batalha de Stalingrado. Chegamos na nossa conversa. E quando a gente estuda, é muito comum a gente ouvir os professores, por exemplo, falando da Batalha de Stalingrado sobre esse ponto. Sobre esse ponto no sentido de, não, o Hitler queria tomar Stalingrado, controlar, porque é o nome do cara. Entendeu? Você controlar Stalingrado, você tá acabando com Stalin. Exatamente. Entende? Então tem muito essa coisa, mas que no fundo o que importa era que era um ponto estratégico. Ali era um ponto extremamente estratégico, porque tá na margem do maior rio da Europa, entendeu? Um recurso natural incrível ali, com uma área com vários recursos disponíveis que a Alemanha precisava. Então era uma questão de estratégia. E outro detalhe. Já dizia o Capitão Nascimento. Estratégia. Outro detalhe é que nas margens do Volga para Stalingrado é onde você tem a maior aproximação das duas margens. Então, para travessias seria um ponto, sabe, para fazer a ponte do Rio Negro? Era ali, que era o lado mais curto do rio. Então, tem questões mais relevantes em termos material e estratégico, né, do que aquela fábula. Eu ouvi isso quando eu era aluno, dizer, não, o cara queria conquistar porque ele ia estar derrotando o comunismo, porque ia tomar a cidade de Stalin. Era o nome do Exatamente. cara. E vamos fazer assim. E o fim do conflito? Ali, quando eu estudei sobre isso e tudo mais, o que eu ouvi que era assim: Stalingrado foi o início do fim para a Alemanha. Como assim? Professor,
alendas? Como assim? Bom, primeiramente, assim, a gente tem que só fazer uma análise. Isso vai mais para os alunos que gostam muito mais da história da guerra, né? História de exército e tal. Então você tem ali, primeiramente, voltando só um pouquinho, né? A Blitzkrieg, que era uma tática de guerra, guerra relâmpago, fazia guerra rápido, que não teve outro sucesso tremendo ali no leste europeu. A gente tem também a questão da Wehrmacht, né, que era o chamado exército alemão. Aí o mestre citou aí, né, as companhias e tal, o 6º Exército, 4º Exército, que foram para lá, e o Marechal de Campo já vai contrariado devido à dificuldade de invadir aquele território. E em relação à batalha em si, né, a Stalingrado, a Força Aérea Alemã, como eu falei antes, ela bombardeia a cidade fica um caos, mas havia ali a dificuldade do exército invadir. Então, o que a gente tem assim, para falar de Stalingrado, basicamente? Né? A gente tem a resistência do Exército Vermelho, a gente tem a resistência do povo soviético, né? Que a gente tem alguns mitos, acho que o mestre pode falar depois, questão dos mitos de que o Exército Vermelho mandava Vem os cá. soldados lá para carnificina, para morte e tal, enfim. Como todo exército, em qualquer guerra, sempre tem as deserções, as pessoas são punidas, é corte marcial e acabou. Mas a gente pode falar assim que bravamente, né, o Exército Vermelho, ele segurou bastante ali o exército alemão, certo? O exército alemão, ele movimentou, desde a Operação Barbarossa, 3,5 milhões de soldados. 3,5 milhões, entendeu? E havia ali na operação as ordens, mate civis. Comunista que tu vê na frente, Um passa, abraço. certo? Principalmente os líderes, né? Os secretários do Partido Comunista, onde eles foram invadindo. Então, essa notícia, quando chega um exército invasor, a notícia chega que os caras estão, né, matando um monte de seus compatriotas, certo? Acho que esse nacionalismo ferve, independentemente da ideologia, certo? Então, você vai ter ali a resistência do povo soviético contra essa invasão. Então, basicamente, a gente tem nessa batalha de Stalingrado, que é considerada a mais sangrenta da Segunda Guerra Mundial, né, de 1941 a mais ou menos ali 1943, a batalha mais sangrenta, derrota do exército alemão, o Marechal de Campo foi aprisionado, né, digamos assim, se entregou, Ele se né, se rendeu, né? Se rendeu, rendeu sem ter ordens. exatamente, e aí você vai ter agora a marcha do Exército Vermelho para o Ocidente. Certo. Então a gente vai ter ali o inverso. E ali, meu irmão, o Exército Vermelho, né, a comando do Stalin, eles vão ocupar ou reocupar os territórios perdidos da primeira Operação Barbarossa. Então, retomam a Ucrânia, o leste europeu todo, a Polônia, até chegar lá em 1945 em Berlim. Deixa só, o professor fez o panorama, só fazer aqui alguns adendos a essa fala. A Batalha de Stalingrado, ela começa, se não me engano, em julho de 43, né? E a primeira, aquele ataque da Força Aérea Alemã, que faz da cidade um palco de escombro, né? Um palco de guerra, como sendo um palco de destruição. E isso, ironicamente, acabou atrapalhando muito a ação do exército alemão, porque os tanques pesados da Alemanha não conseguiam trafegar bem naquela área de escombros, de destruição, como ficou a cidade de Stalingrado. Também a gente tem que pensar, não é o centro da cidade, não é a praça, é toda uma região metropolitana que ficou nesse cenário que alguns autores chamam de guerra de ratos, porque cada pedaço era disputado ali. Os alemães fizeram uma brincadeira muito mórbida, né, dizendo que eles entravam numa casa, conquistavam a cozinha e tinham trabalho para conquistar a sala, né, para dizer como era difícil avançar palmo a palmo em Stalingrado. Além disso, a gente também tem que lembrar que o próprio exército soviético fez uma estratégia que acabou estrangulando os alemães em Stalingrado. Eles colocaram em ação uma operação chamada Operação Urano, né? Você tem que pensar esse ponto como Stalingrado, e eles fizeram um movimento de pinça do norte e do sul, e eles fecharam Stalingrado, do outro lado era o rio, e eles praticamente colocaram o exército alemão aprisionado dentro da área da cidade, e aí você teve um revide dos alemães tentando romper essa linha que foi impossível de ser rompida.
Por outro lado, existiu a ordem do Estado soviético, uma ordem de impedir a saída dos civis, porque veio aquela noção de que se você está defendendo a cidade com civis, você faz isso com mais ímpeto, porque você quer defender as pessoas inocentes, para o próprio exército soviético ficar mais aguerrido em combate. E uma outra coisa que foi a famosa Ordem 277 do Stalin, que era aquela ordem de que quem recuasse tinha que ser morto, né? Isso é muito fábula, isso é muito por causa do filme Círculo de Fogo, isso não é muito a realidade, porque ninguém consegue combater um exército matando seus soldados, né? O que acontece, é claro, que pessoas que eram pegas em condição de fuga eram advertidas, muitas vezes aquela advertência violenta de exército, de levar surra do general, de quem for, e ser recolocado, porque senão você acabaria perdendo a sua própria força de combate, porque essa é muito a cena do filme, não sei se vocês já viram, que no filme o cara manda o soldado ir e ele tá atrás, que os caras recuam e atira, né? Isso é muito... Cinco soldados, o primeiro armado, Isso, fuzil, e os quatro só com carregador. Isso é muito a coisa do filme, mas essa resistência tornou esse palco Stalingrado como um dos palcos mais intensos do conflito. Tudo era disputado palmo a palmo. Você tem algumas batalhas que ficaram clássicas na história da própria cidade, tipo a Batalha da Fábrica de Tratores Zinzensky, porque dentro da fábrica, para conseguir dominar a fábrica, foram embates assim monstruosos de alemães e soviéticos. A batalha da fábrica de aço Outubro Vermelho, a batalha da fábrica de armas Barracuda, que eram locais onde tudo foi disputado palmo a palmo. Tem em Stalingrado, não sei se vocês já viram, aquela estátua enorme da Mãe Pátria, Sim. né? Ela está construída numa colina que é a Mamayev Burkan, que foi uma colina que mudou de dono 7, 8 vezes. Que ora era os soviéticos, ora eram os alemães. Isso para mostrar esse dinamismo intenso de como ela foi realmente uma batalha assim, impactante, nesse sentido de tudo ser disputado de maneira intensa. E você perguntou assim, foi o começo do fim? Foi a batalha que mobilizou mais exércitos dos dois lados, foi a batalha com o maior número de armamentos utilizados, foi a batalha com o maior número de mortes em combate, civis e militares, até aquele momento. E depois da Batalha de Stalingrado, a gente tem que lembrar, né? O professor acabou de comentar aqui. Tem uma coisa que eu achei muito engraçada quando eu fui ver essa história. O chefe do exército, do sexto exército alemão, o von Paulus, Frederico von Paulus, ele passa mensagens para o terceiro Reich, dizendo que é impossível, que é melhor a rendição, e a ordem nazista é ninguém se rende, vença ou morra. E o Hitler faz uma coisa curiosa. No dia 30 de janeiro, ele nomeia o von Paulus como marechal de guerra. Por quê? Porque nunca na história desse país, a Alemanha, nunca na história da Alemanha, o marechal de guerra havia desistido em combate. Ou ele venceu ou ele morreu. Ele se suicidou. E o von Paulus entendeu essa ironia. Ele foi nomeado no dia 30 de janeiro, no dia 2 de fevereiro ele faz a rendição. Diz, não, eu que não vou aqui. Ele faz a rendição e aí você tem o primeiro grande exército alemão baixando guarda, se rendendo diante dos seus inimigos. Os números do lado alemão, os números chegam a quase 800 mil soldados mortos em combate. Do lado soviético, chega a 1.200, 1.300, e isso uma contagem que não é exata por conta até do sigilo do Estado stalinista com relação a esses dados. Mas foi assim, uma coisa assim, realmente impactante, e depois disso, como disse o professor, veio a reviravolta. O Exército Vermelho vence o conflito, aí você tem agora o Exército Vermelho marchando em direção ao oeste, tendo como alvo Berlim, a capital da Alemanha. Do seguinte, né? A gente já situou que a partir dele você tem a primeira grande frente aberta se dirigindo para a sede do poder alemão. A gente também tem que lembrar que existe outro cenário de guerra, obviamente, né? Você vai ter o cenário japonês, que vai durar até agosto de 45, você tem o cenário africano, você tem a última tentativa alemã com a Batalha das Ardenas, né, ali na região da Bélgica, mas a primeira grande reviravolta, o primeiro movimento de um exército que se dirige, que parte para o ataque contra a Alemanha, é o exército vermelho, e isso depois da vitória na Batalha de Stalingrado. A outra coisa legal de lembrar também é que ela ficou nesse imaginário, né, como o grande combate, o começo do fim, a reviravolta da Segunda Guerra Mundial,
E isso fez com que ela alimentasse uma série de outros recursos, outras abordagens e outras mídias que têm a batalha como inspiração. E aí eu faço um alerta para o aluno, justamente pela conta de a gente ter muito isso idealizado nessas outras mídias. A gente falou agora do filme Círculo de Fogo, eu acho ele uma ótima distração para fim de tarde. Mas para aprender sobre a guerra, vai estudar, vai ler um livro. Porque o filme não tem compromisso com o rigor acadêmico. Ele idealiza, ele imagina, coloca cenas fantásticas. Então, a gente tem essa referência no livro. O filme é baseado num romance histórico. Você tem jogos de game onde, né, se recompõe a Batalha de Stalingrado. E, para não deixar de falar do meu quintal, eu queria lembrar que a gente tem uns poemas também inspirados em Stalingrado. Você tem poema do Pablo Neruda e do Carlos Drummond de Andrade, né, que é a Carta a Stalingrado, onde ele faz também meio que essa exaltação à cidade pelo seu heroísmo na, na oposição ao nazismo. A gente tem que ter cuidado com essa coisa de idealizar, do herói, mas acabam sendo reflexões bem interessantes. Se você puder ler, dica de leitura do final do dia, Stalingrado, do Carlos Drummond de Andrade, ele fala que a poesia saiu dos livros e foi para os jornais. Ele fala das manchetes, das batalhas de Stalingrado, das mortes, do sacrifício, do esforço. Então, é um poema assim muito, muito legal, muito bacana. Se você ainda for atrás, você vai achar mais coisas. Você vai achar a banda de metal que tem músicas do Stalingrado, que são coisas Aí eu vou ver, aí eu assim vou escutar. muito, muito bacanas. Mas ficou esse imaginário para a própria, para a gente aqui. Imagina assim, imagina na própria cidade, né? Você tem esses pontos que a gente comentou aqui, são pontos históricos, né? Preservados. A estátua lá da Mãe Pátria, de mais de 80 metros, celebrando a vitória em Stalingrado. O próprio Stalin criou o conceito de cidade-herói, ainda durante a guerra, que foram as cidades que resistiram bravamente ao avanço nazista. Odessa, Sebastopol, Leningrado, Stalingrado também. Então ficou assim todo o imaginário dessa batalha e a gente está aqui, né, lembrando esses 80 anos, é bem legal poder rever todo esse movimento. E falando assim do outro lado, digamos assim, do mundo capitalista, a gente poderia citar nesse contexto de final da guerra que o Ocidente também elabora o seu grandioso ataque. Nesse caso seria o dia D, o desembarque da Normandia. E isso foi em 1944, ou seja, depois já da vitória da União Soviética em Stalingrado. Então, os aliados, Estados Unidos, a Inglaterra, o Canadá, né, entre outras nações aliadas, desembarcam na França, na praia de Omaha, ali Normandia, e eles avançam para o leste. Então, isso para ficar claro aí para os alunos, é que o Exército Vermelho vai sair do leste europeu em sentido ocidente. E os aliados, com seus exércitos, liderados pelos Estados Unidos, pelo comandante-chefe lá, o Eisenhower, né, ele vai invadir sentido leste. E, tecnicamente, quem chega primeiro em Berlim é o Exército Vermelho. Posteriormente, chega o Exército dos Aliados. Certo? Então, ocorre ali a derrocada alemã, ou seja, o fim da guerra na Europa, em maio de 1945. A guerra no Pacífico vai até agosto de 1945, quando a gente tem aquele episódio triste, né? Mas aconteceu isso que foi a jogada das bombas atômicas em Hiroshima e, posteriormente, em Nagasaki. E uma última coisa que eu queria falar, Alex, desculpa, é que depois da Batalha de Stalingrado, ainda em 43, a gente já tem aquela coligação dos chamados Três Grandes, né? Stalin, Sim, Roosevelt exatamente. e o Churchill, e eles se encontram em Teherã, na capital do Irã, em novembro de 43, e aí eles já começam a tentar definir questões envolvendo o final da guerra, e você já sente ali nas discussões algumas diretrizes do que vai ser a Guerra Fria, vai ser o grande movimento pós Segunda Guerra Mundial. Então a gente pode, com uma certa clareza de consciência, perceber que ainda nos não resolvidos da Segunda Guerra Mundial, os rabiscos da Guerra Fria já estavam acontecendo. Engraçado que nos livros de geografia, essa parte das reuniões que eles fazem, né? Aparece já como o pós-segunda guerra. Então ele já ainda era o fim da guerra, mas já estavam confiantes ao ponto de
Tem que ser decidir por é, uma por- nova ordem mundial. perfeito que viria após a Segunda Guerra. E só uma última coisa, assim, vocês estavam falando, como essa coisa dos filmes mexe com a nossa cabeça, porque eu não consigo, por exemplo, ouvir Dia D e não pensar, por exemplo, nas imagens lá do... Pearl Harbor, do filme, né? Não é nem do Pearl Harbor que vem primeiro, vem do primeiro do resgate do Soldado Ryan. Exatamente. Entendeu? Tom Outro Hanks. dia, outro Assim, dia o desembarque da do Normandia, desembarque, assim, aquela perfeito. cena E eu inicial. tava vendo, tipo, o making off do filme, alguma coisa do tipo faz um tempinho já, que eles utilizaram atores é, mutilados de verdade, né, que não tinham uma perna, um braço, e colocaram lá para os atores principais do filme, sentirem, viverem aquilo, né? E um outro filme que agora falou do negócio do Japão na segunda, o outro filme que é bem legal também, é Até o Último Homem. Uhum. Já assistiu Até o Último A Homem? Guerra do Midway. Bem legal também. E as imagens ficam assim, então é bem interessante. Beleza. Impressões finais. Impressões finais. Quer dar um tchau pra galera aí, Mestre Luiz? É isso aí, galera. Prazer enorme participar aqui do nosso LatoCast. Sejam bem-vindos, aproveitem bastante esses episódios, ou seja, o primeiro, agora o segundo. Vai vir mais e mais aí, vai vir um novo episódio aí super bacana de atividade esportiva. Fiquem atentos aqui no nosso canal, no nosso podcast lá, eu esqueci o Wi-Fi, como é que é o nome? Qual? Spotify. O Spotify, No Spo- caramba, Spotify. É no Spotify, no no Deezer, Spotify, né? no Tem no Deezer. Deezer também e Então no fiquem YouTube. ligados aí e no YouTube, com certeza. Spotify, Deezer, YouTube, são os canais que você consegue ver no YouTube, nos outros você consegue ouvir. E comunidade Lato Senso, a escola está fazendo coisa que nenhuma outra está fazendo, cara. Aprecie e aproveite aí. Valeu! Valeu, galera. Um grande abraço. É um grande prazer estar aqui participando. Espero participar mais vezes aqui com vocês. E é isso. Valeu, até a próxima. Tchau.